Dia dos Namorados chegou e talvez você se sinta um pouco perdido. Afinal, não é muito fácil você presentear quem mais você ama neste mundo, ou seja, sua esposa, sua namorada. Olá, muito prazer, eu sou o Rodrigo, seja bem-vindo ao Vida de Pai. Afinal, Vida de Pai não é fácil, mas também não é difícil. Hoje em questão a gente vai falar do Dia dos Namorados, que é um dia ali muito romântico, mas que está movimentando milhões ali em muitos lugares aqui do Brasil. A questão é que a gente fica um pouco perdido de como que a gente pode presentear quem a gente mais ama. E a gente pode ali, meio que de certa forma, ficar ali muito iludido com o que a gente vê na rede social, mas se a gente trazer para a nossa realidade, a gente sabe que a vida real é bem diferente, então a gente precisa tomar cuidado ali com alguns pontos, inclusive com o que eu vou falar aqui neste vídeo. Primeiro de tudo, a vida real da vida ali, do que é feito ali na rede social, a gente precisa separar. A gente sabe que o que geralmente as pessoas postam não é a realidade, então a gente não pode se deixar levar pelo sentimento ali de muitas das vezes de uma falsa sensação de que a gente não está fazendo o nosso melhor para quem está do nosso lado. Isso inclui para a mulher também. Talvez você, mulher, está me assistindo nesse momento, deve estar pensando o que pode fazer para o seu marido ou para o seu namorado ali de especial neste dia tão importante. Mas acredite, muitas das vezes um tempo de qualidade com pouco gasto é muito melhor do que um presente aí de 5 ou 6 dígitos. E eu digo aí de 5 a 6 dígitos porque é o que a gente mais vê em rede social hoje em dia. É cara dando carro, iPhone do ano para a pessoa que ama e de repente daqui 2, 3 meses ou até mesmo 5 anos, como a gente viu aí da Virgínia e do Zé Felipe, simplesmente acaba o relacionamento e os dois saem de certa forma machucados. Às vezes um mais do que o outro, que foi o caso, eu acho que do Zé Felipe, que dava para ver ali quando eles foram falar a respeito do término, o quanto ele estava ali meio que frustrado. E por mais que seja um negócio ali de marketing, que tenha toda a publicidade, tem dinheiro envolvido, tem questão de marcas, um monte de empresa por detrás, a gente sabe que envolveu o sentimento e ali não deu certo. É o que a gente não quer para nós, não é verdade? Beleza, tendo em vista que muitas das vezes a gente precisa blindar o nosso casamento, o nosso relacionamento, principalmente ter cuidado com o que posta na internet, o que a gente pode fazer para não gastar muito, mas ter um momento especial? E aqui eu vou dar uma jogada ali meio que de ouro, até mesmo para mim, porque tempo de qualidade é uma das linguagens de amor da minha companheira. Então, talvez você aí já tenha ouvido falar do tempo de qualidade. E quando eu digo tempo de qualidade, é para realmente passar qualidade naquele tempo que você estiver com quem você ama. Então presta muito bem atenção nas linguagens de amor de quem está com você. Porque muitas das vezes é o toque, é o negócio de serviço lá. Gente, eu sou muito ruim ali para nome, mas eu sei que tem um monte de tipo de linguagem do amor. Eu até posso deixar aqui na descrição, porque daí, quando eu estiver editando esse vídeo, eu coloco na descrição. Mas tem vários tipos de linguagem de amor. E o mais interessante e o melhor para um relacionamento saudável é você saber qual que é a linguagem do amor de quem está com você. E daí, realmente, você trabalhar em cima daquilo. E quando eu digo trabalhar em cima daquilo, é realmente para você se esforçar. Porque, sinceramente, eu vejo ali muito do que acontece em colegas meus que ainda não são casados. Eles se frustram com relacionamentos muitas das vezes por falta de comunicação. E a comunicação, sem brincadeira, deve ser mais de 90% de um relacionamento. E como que alguém em pleno 2025 não sabe como se comunicar direito? Isso pode ser até frustrante para a própria pessoa. Porque o que acontece, na maioria das vezes, é que a pessoa até se comunica bem. Mas a comunicação é uma via de mão dupla. Então você precisa saber ouvir bem também quem está do seu lado. E assim, tem muito cara, muita mulher que vê ali essa questão de meio que um relacionamento brutal o que acontece hoje em dia. Então existem milhares de canais que têm teorias ali até meio que fora da casinha, falando que o feminismo e o machismo está estragando o mundo. Eu até concordo em partes, porém o que eu acredito é que se a gente for pessoas melhores, a gente vai conseguir ser pai e mães melhores e consequentemente
tornar a sociedade melhor. E quando você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa melhor até para quem está do seu lado. Então você entende que muitas das vezes todo esse mimimi que acontece na internet, que é gente falando de hétero red pill, hétero top, menina aí feminista, um monte de coisa de gênero, um monte de coisa de sexualidade, tudo isso daí, muitas das vezes, é falta de comunicação. E eu não estou problematizando essas opiniões diferentes. O que eu estou querendo dizer é que as bolhas que acontecem hoje, no dia a dia, não se comunicam e em dado momento acabam se trumbicando. E que daí gera todo esse desgaste emocional, até mesmo dentro de relacionamentos. Porque eu acredito que existam milhares de pessoas que são incríveis para você poder se relacionar, para você constituir uma família e para você ter um relacionamento da melhor maneira possível. A questão é que essas pessoas, muitas das vezes, não sabem se comunicar e acaba estragando tudo. Agora, para pensar, se talvez você está aqui nesse canal já tem um relacionamento. Muitas das vezes você quer melhorar o seu relacionamento. Muitas das vezes você quer ali melhorar você como pai, como pessoa, como mãe, mas você quer se tornar alguém melhor. Então é por isso que a gente está conversando aqui. E simplesmente você conseguir externar o que você sente é de extrema valia, é extremamente valioso. E quando a gente consegue fazer isso sem ofender, não desrespeitando o outro lado, é melhor ainda. Eu tô falando isso aqui para você de coração aberto porque é coisa que eu trato na terapia. Eu faço terapia já há algum tempo e eu não escondo de ninguém. E eu sinceramente digo, se você tiver a possibilidade de fazer terapia, faça. É muito bom, porque a gente sabe que existem muitas feridas, muitos traumas que a gente precisa tratar. E acho que por isso que a internet hoje em dia tá cheio de conteúdo de autoajuda e que conteúdos que são bons para serem consumidos, mas em contrapartida tem muito conteúdo que simplesmente não presta, não vale a pena você sentar na frente de um celular ou de um computador ou até mesmo uma televisão e não vale a pena você consumir aquilo. E quando a gente gasta o nosso tempo sem saber ali com o tipo de retorno que vai ter, é simplesmente frustrante. Então, o que vale mais realmente a pena? Talvez a sua companheira ou seu companheiro queira simplesmente assistir uma Netflix, um episódio ali da série favorita de vocês, lado a lado. E o que custa? Quer dizer, não custa nada a gente fazer isso por quem a gente ama. Ou simplesmente querem ficar ali grudadinhos no sofá enquanto vê meme. E é totalmente normal. Só que por um lado tem pessoa que não fala que quer fazer isso e o outro lado não pergunta. Assim, cara, você pode sair e comprar um botão de rosa para quem você ama. De verdade, é que 10, 15 reais uma rosa, entendeu? Isso se você não achar aí num jardim e puder pegar. Mas saiba como entregar, entendeu? Nem que você escreva uma cartinha à mão ali para despejar realmente o que você sente de todo o coração, para a pessoa se sentir amada, para a pessoa se sentir desejada. E eu não estou falando só do apelo sexual, do desejo sexual, mas o desejo de ser cuidada, porque a gente carece nesse mundo de pessoas que precisam ser cuidadas e de pessoas que querem cuidar. Eu acredito muito na questão que a gente veio para este mundo com um propósito. E quando a gente serve esse propósito para qual a gente veio, a gente consegue desempenhar um papel muito bom. Só que quando a gente está falando de um relacionamento, todo o seu ser, toda a sua energia e todo o seu conhecimento deve ser voltado para aquela pessoa quando você está se relacionando. Se você for levar a sua namorada ou sua esposa hoje de noite para o cinema, até porque esse vídeo saiu de manhã. Se você for levá-la ao cinema, ao shopping, assim, por mais simples que seja, se vocês forem numa barraquinha de lanche da esquina para vocês comerem um podrão junto, que seja a melhor experiência da vida de vocês dois. E a gente torna essas coisas fantásticas através dos detalhes, através do olho no olho. E quando a gente se entrega ali no olho do olho, quando a gente realmente fala o que o coração ali está cheio, as coisas fluem. Caramba, eu tô até meio emocionado aqui porque eu, falando de relacionamento, eu vejo o quanto eu amo a minha esposa mesmo depois de uma década já casado.
E eu digo assim que a paixão, ela é finita, né? A paixão é um sentimento ali, uma explosão de hormônios, e depois vem o amor, né? Que o amor é a renovação ali, a entrega do dia a dia. Então, se você ali não se sente apaixonado todos os dias, talvez você esteja num relacionamento errado. Porque eu vou dizer por mim, é como eu me sinto. Todos os dias da minha vida eu me sinto apaixonado pela mulher que está comigo. Desde quando eu não tinha nada. Quer dizer, eu estou conquistando as coisas aos poucos, eu não vou negar. A questão é que quando nós não tínhamos nada, que a gente passava muito aperto, era ela que estava lá. E era ela que me incentivava a buscar o melhor para mim e, consequentemente, para ela, para nossa família. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, eu estou abrindo o meu coração até mesmo para minha própria esposa, porque eu quero deixar registrado aqui, 2025. Eu sei que durante muito tempo, muitos anos, a gente teve os altos e baixos, e é normal de todo relacionamento. Não é possível existir um relacionamento que seja somente um mar de rosas. A questão é que quando a gente passa por esses vales, por esses desertos e por esses baixas no relacionamento e sai lá na frente, a gente olha para quem está do nosso lado, caminhando com a gente, e vê o quanto valor e o quanto importante essa pessoa é. E é por isso que eu digo aqui com todo o coração, com todo o sentimento de peito aberto, eu amo a minha esposa e eu sou apaixonado por ela. Da mesma forma que você deve ser apaixonado por a sua esposa. E assim, talvez você esteja num momento de baixa, talvez vocês estão passando ali pelo vale de desentendimento e é Dia dos Namorados. Mas por que não deixar essas coisas de lado, pelo menos nessa data especial, para vocês terem um momento juntos e depois vocês sentam e conversam sobre isso que vocês estão passando, seja qual for a briga ou o desentendimento. Porque, acredite, a maioria das vezes não é nem uma briga. Às vezes é só falta de comunicação. Só que assim, da mesma forma, para você se comunicar, você precisa ouvir. Ela tem que estar atenta a ouvir e se comunicar também. E eu digo isso de peito aberto também, porque os dois precisam tirar as pedras da mão, sentar um de frente para o outro ali e conversar numa boa, para resolver a situação. Porque muitas das vezes o que acontece? Vocês não são inimigos um do outro. Na verdade, vocês são dois que podem solucionar um problema que muitas das vezes é um problema financeiro ou um problema de desentendimento, mas a questão é que vocês brigam e discutem um com o outro como se o problema não existisse, ou que a culpa ou a culpabilidade fosse maior da parte do outro. E a gente precisa entender que não é você contra ela, nem ela contra você. É vocês dois contra o problema. E quando a gente tem essa mentalidade, as coisas começam a fluir de forma mais natural e a gente consegue encontrar soluções muito melhores, porque são duas cabeças pensantes. Bom, eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque basicamente isso foi uma sessão de terapia. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado, porque é isso que eu quero. Tá bem? Então, se você gostou, por favor, não esquece de deixar o like nesse vídeo para a plataforma entregar para mais pessoas e se inscreva também no canal. Beijo, um abraço no seu coração e eu te espero nesse próximo vídeo aqui, tá bom? Até mais.